Amigos de toda terça-feira, aqui estamos com a nossa sequência de estudos do livro Os Mensageiros. O tempo passa rápido e nós alcançamos hoje o capítulo número 30, episódio também número 30, com o título Em Palestra Afetuosa. Lembrando que é uma sequência de estudos do livro Os Mensageiros, em que comentamos, Américo Sucena e eu comentamos conteúdos dos capítulos, em episódios em média de tempo de 30 minutos, o que sugere que a pessoa que está nos acompanhando, vocês que estão nos acompanhando, também leiam o capítulo. A leitura do capítulo forma o conhecimento integral dos ensinos valiosos que estão à nossa disposição na produção mediúnica através do médium Chico Xavier, e com um espírito que utiliza-se do pseudônimo André Luiz. Vamos lembrar que no capítulo anterior, André e Vicente estão conversando com as duas jovens. Uma conversa agradável, como o próprio André destacou, uma conversa caracterizada pela sinceridade, pela espontaneidade e pela alegria. E naquela conversação tão alegre, tão agradável, voltou o assunto de nosso lar, a colônia de onde André e Vicente vieram, estão em excursão de aprendizado em direção à crosta terrestre. E nesses instantes ou horas que aí estão, neste posto de socorro, tiveram a oportunidade de conhecer. E vamos nos encontrar aí com os comentários, entre eles, Américo. Então, logo nessa retomada do capítulo, a Aldonina, que é filha do casal Bacelar, ela faz uma referência para espanto de muita gente, inclusive do André e do Vicente. E também para nosso espanto, quando lemos esse livro a primeira vez. A irmã da Aldonina, que se chama Isaura, se casou em Campo da Paz há 3 anos, disse ela, e lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Aqui já tem muito comentário para fazer, né? Primeiro, essa história de casamento na vida espiritual. E segundo, esses serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Tem lá um serviço de investigar aí alguma coisa que a gente não sabe exatamente o quê. Imagino que sejam aqueles espíritos que têm alguns comprometimentos e precisam ser investigados nos seus méritos, nos seus valores. Então, há espíritos que se dedicam a essa investigação para avaliar méritos e deméritos, né? Imagino que seja isso, mas é curioso que exista um ministério, num ministério, um serviço de investigação. E essa história de casamento aí que a Aldonina vai explicar melhor. Bom, Américo, essa informação sobre o serviço de investigação é a primeira vez que aparece citado nesta sequência entre os 2 livros, Nosso Lar e Os Mensageiros. Naturalmente, nós vamos nos encontrar com outras informações futuras, mas não é difícil imaginar que realmente exista algum serviço organizado, já que eles vivem uma organização impecável de trabalho, de planejamento das ações, e apesar da palavra investigação talvez não soar bem, mas ela indica de alguma forma uma lógica. Então nós vamos mais adiante tomar conhecimento mais preciso do assunto. Mas quanto ao casamento, é algo que causa mesmo uma estranheza. Comentávamos aqui antes da nossa gravação que a palavra casamento na Terra normalmente está associada a interesses variados, menos a principal característica da ligação entre 2 almas que se amam. E aí é que nós vamos encontrar, nesse capítulo específico, esses comentários muito valiosos. Ela vai acrescentar que ele, o marido de Isaura, com quem se casou, morava ali naquele posto de socorro, mas foi convocado para servir por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Parece a Terra aqui, Américo,
Foi buscar a noiva. Eles trabalhavam em regiões espirituais diferentes, ele numa região acima, ela numa região abaixo. E esse negócio de meritocracia na vida espiritual tem, tem tudo a ver. Então, quem está numa região abaixo, se o noivo ou a noiva estão na região acima, eles podem subir, né? Eles podem ascender aquele estágio, mas há que cumprir obrigações com relação a isso. Pois é. É o que estamos vendo aqui. E o Vicente, assim como o André, surpresos com aquela informação, e o próprio Vicente vai confessar, não tinha no mundo a menor ideia que pudéssemos cogitar aqui de uniões matrimoniais depois da morte. Mas eu cheguei a assistir uma festividade de casamento lá em nosso lar e fiquei muito surpreso. Para mim foi algo, ressalta Vicente, algo que me deixou num espanto. E Cecília, a outra jovem que acompanhava a conversa, vai reafirmar, isso também aconteceu conosco. Então, Américo, diante dessa sequência de raciocínios, a própria Cecília acrescenta que é preciso reconhecer que tal estado de alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Realmente, no plano carnal, o casamento, como tantas outras situações de convivência ou ocorrências aí de relacionamento, muitas vezes estão cercados de vícios, estão cercados de condicionamentos variados, que raiam, às vezes, pelo absurdo, por modas, modismos de época, costumes que se alteram com o tempo. Agora, tem uma frase aí na sequência, Américo, que eu peço a você mostrar para o nosso telespectador e você mesmo ler a frase para comentar. A frase citada pela Cecília diz que se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, referindo-se à vida espiritual, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? É uma pergunta que ela faz, né? Então, ela faz uma referência a essa indicação sua de que é um casamento de almas, não é mais um casamento de interesses, né? Em que a gente está mais preocupado com a forma, com o formato, com as festas. É um casamento de almas que se juntam para realizarem obras conjuntamente. É uma revelação importantíssima. Isso nos dá a certeza de que nós vamos nos encontrar com essas almas queridas que às vezes estão separadas daqueles que ficaram aqui na Terra, porque se há amor verdadeiro, é possível e certamente vão se encontrar do outro lado. A convivência conjugal, a experiência do casamento na Terra, de almas que se amam, tem um caráter, tem um perfil muito diferente daquelas almas que se unem por outros interesses, da forma e até das fortunas, até dos interesses materiais, quer dizer, são interesses que o que menos prevalece ali é a harmonia. Então, há uma lógica muito grande para nós que, porventura, sejamos muito admirados de uma situação como essa, de casamento e noivado no mundo espiritual, vamos direcionar o nosso foco de atenção para as almas que se amam. E, portanto, almas que se amam desejam estar juntas. Almas que se amam se procuram, almas que se amam sentem felicidade da companhia um do outro, muito diferente da maioria dos casamentos na Terra, caracterizados ainda pela provação, pela expiação, caracterizados ainda pelas disputas de todo gênero e de buscas egoístas, muitas vezes. Então, essa frase dela aí, Américo, que você acabou de colocar e leu, ela derruba qualquer argumento daqueles que se sentem agredidos pela literatura de André Luiz, como ainda temos em nosso meio, de pessoas que não aceitam as citações de André Luiz, mas basta raciocinar um pouco. Se duas almas se amam aqui, por que não poderiam continuar lá, juntas? É que a nossa caracterização do amor, a nossa caracterização da convivência comum conjugal, ela está condicionada às condições da Terra. Lá é muito diferente. Existe uma visão ampliada, a beleza é sempre mais quintessenciada
e mais pura, como referiu-se a nossa Cecília, inclusive acrescentando que é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia das leis. Você sempre fala do mérito, Américo. Está presente aí o mérito de almas que se buscam e estão juntas. E mais à frente, ainda falando do mérito, a Aldonina considerou que para nós conseguirmos a ventura de nos consorciarmos na vida espiritual, é preciso ter amado na Terra, não aquele amor que tem outros interesses. É o amor legítimo, é o gostar realmente da pessoa, pela pessoa, e conviver, né? Então, aqueles que conseguem já fazer isso, segundo as suas obras, vão ter o direito de se reunirem na vida espiritual e continuar os seus projetos de vida, né? América, é bonito raciocinar nessa direção, né? Porque esse amar de verdade, né, é algo extraordinário. A convivência conjugal saudável, de respeito, de aceitação do outro como ele é, da plena convivência harmoniosa. Muito interessante, realmente. É necessário ter amado com alma. Seria bom que nós parássemos para pensar o que é amar com alma, o que é verdadeiramente amar de maneira integral. Por isso é que tem aí uma frase relativa a isso mesmo, Américo, que é interessante a gente colocar. Eu mesmo vou ler aqui esta magnífica frase que está aqui no texto do capítulo. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Que coisa linda isso, amigo. A gente não faz ideia do que seja a troca de vibrações espirituais. A gente percebe, por exemplo, quando um casal se separa por ocasião da morte de um dos cônjuges. Então fica aquele vazio, aquela sensação de perda incomensurável. Por quê? Porque está faltando aquela energia complementar da pessoa que foi. Não é a mesma energia. A energia densa do encarnado é mais forte. Quando o espírito parte para a vida espiritual, a gente deixa de ter contato com aquela energia mais densa e a gente às vezes não percebe a energia sutil do companheiro ou da companheira que partiu. Então, essa é uma advertência a todos nós, né, na importância da troca fluídica entre duas pessoas que se gostam. Há na Terra, inclusive, exemplos de que a dependência de um e do outro é tão grande que quando um falece, o outro vai em seguida embora, né? Claro que nós não desejamos isso, porque nós devemos obedecer o tempo e o respeito à vida na Terra e devemos ficar aqui até que as forças físicas nos permitam. Nós não devemos antecipar nada. Por quê? Porque a reencarnação é um prêmio, uma bênção para o nosso desenvolvimento. Então, alguns cônjuges vão ficar sozinhos um pouco, né? Para até dar mais valor ao cônjuge que partiu. Então, são criaturas que se gostavam, é verdade, mas quase sempre o cônjuge mais evoluído vai embora primeiro. Por quê? Porque não precisa passar pelas provas que o outro ainda precisa. Eu já estou conjecturando aqui que Dona Mara vai primeiro do que eu, porque eu tenho mais coisas a aprender do que ela. Ela já aprendeu muita coisa que eu ainda não aprendi. Então, eu já estou preparando e botando as barbas de molho para eventual separação. Américo e amigos que estão nos assistindo aqui, vocês estão vendo a gente rir com essa questão e brincar com uma questão que é muito séria, mas olha, isso faz com que a gente se conscientize, né? Vamos ficar de olho. Se o outro ou a outra partir primeiro, é sinal que. Ai, ainda tem que ficar mais um pouco. O Kardec chega a dizer, né? Quando vamos supor que a gente tivesse uma prisão, né? E, de repente, as duas pessoas estivessem na prisão, e uma delas sai, porque termina lá o período de aprisionamento, né? A pessoa que fica feliz ou fica triste com a outra que saiu da cadeia? Fica feliz, porque a outra está solta, né? Mas, e a Terra é uma prisão ainda, né?
ela tem essa característica. Além de ser uma escola, um hospital, ela também é uma prisão. Ela tolhe as percepções do espírito, né? Nós não temos todas as percepções que tínhamos quando fora do corpo. E tanto é que há referências que, se não fosse o sono físico, Orson, durante a vida na Terra, aqueles espíritos mais evoluídos, eles teriam muita dificuldade em enfrentar as experiências terrestres, porque eles precisam beber das energias sutis da vida espiritual durante o sono e, com isso, retornarem ao corpo para continuar o esforço na sua existência mais densa. Então, essa referência é muito importante, também ensina muita coisa. Tem algo que eu gostaria de citar também, Américo. Muitas pessoas que estão nos vendo e ouvindo talvez já estejam vivendo a fio vez há algum tempo, né? Isso não significa que, porque ficou, tem muito que aprender. Às vezes tem muitas tarefas a dar continuidade também. Existem os dois ângulos da questão, né? Porque alguns permanecem mais tempo por tarefas definidas. É uma visão geral, naturalmente, né? Ela comporta muitos detalhes, os históricos individuais são muito diferentes e está dentro da necessidade de cada um. E estudando a doutrina espírita, a gente aprende esses parâmetros todos que nos fazem ter uma visão otimista da vida, uma visão esperançosa das ocorrências que estão por todo lado. O fato é que todos nós ficaremos viúvos um dia, mais cedo ou mais tarde, ou partindo ou ficando, um dos dois vai primeiro, a não ser que desencarnem os dois ao mesmo tempo, o que é um prêmio, mas não é sempre tão fácil, né? Acontecer isso é mérito, né? De desencarnarem os dois simultaneamente. Mas são situações próprias de cada vida, de cada espírito, de cada casamento. E o André não perdeu tempo, Américo, diante de todas aquelas conversas ali, ele pediu para continuar falando mais da Isaura, porque ele estava interessado, inclusive, em saber como é que foi a festa, como é que foi. Perguntou a Cecília, você que está esperando um prêmio para ir lá, como é que foi? Como é que foi o casamento lá, efetivamente? E a nossa Cecília, né, indagada, retrucou. Isso é outra coisa, né? Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele. Mas Antônio, um espírito superior, poderia vir para buscá-la. Aqui é o contrário do Alfredo. Enquanto a Ismália veio visitar o Alfredo, não poderia subir. Reparem que ele não foi autorizado, nem ela pedindo, né? Nem ela chamando. Não, não é. O caso do Alfredo é mais complicado. Por quê? Porque ele não honrou adequadamente naquela história de aceitar a calúnia e não ter dado chance de a mulher se explicar, né? Ele simplesmente aceitou a calúnia, né? E aqui não, o noivo é mais avançado do ponto de vista evolutivo em relação à noiva, porque a, a escala espírita é muito longa, né? A gente sempre tem que dizer que é mais evoluída em relação ao outro. Então, ela não pode subir se ele não autorizar. Agora, mesmo sendo autorizado a subir, os mentores da Isaura fizeram algumas exigências. Você tem que se preparar e formar o enxoval de sentimentos para depois a gente te liberar. Então, ele fez uma certa exigência. A noiva teve que se preparar por 6 anos consecutivos. Américo, você está citando isso, inclusive tem a frase aí, né? Mas talvez os nossos telespectadores que estão assistindo agora ou posteriormente poderiam se perguntar, mas por que teria que ter esse preparo, né? Por que teríamos, em alguns casos, de preparar-se? Não é difícil a gente imaginar isso e raciocinar, porque naturalmente, habitando uma esfera superior, haverá outros desafios que é preciso estar preparado com o pré-requisito dos aprendizados em zonas inferiores. Então, vejam como é lógico tudo isso. Na vida espiritual, a meritocracia funciona para tudo, né?
para fazer curso, para visitar uma cidade que está acima, um núcleo que está acima do núcleo que se trabalha, né? E até para casar, se quiser casar, se quiser ter um relacionamento de alma para alma, também tem que apresentar valores. Não, não é assim. Aqui na Terra, não. Olhou, gostou, vamos casar aí. Não. Na vida espiritual, não é bem assim. Claro, se os dois estiverem no mesmo nível, no mesmo padrão de elevação, aí sim, não há necessidade de grandes preparações. Eles simplesmente se unem, né? Então, o Vicente mesmo disse que ele assistiu festividades desse tipo em nosso lar. Não há referência se um era mais evoluído ou outro não. Imagino que eles estivessem lá em nosso lar. Então, é mais fácil, mas quando não estão no mesmo nível, isso requer preparação efetiva, né? Que é para aproveitar essa oportunidade. Como a pessoa que está no nível mais abaixo quer muito, então os mentores fazem com que a pessoa se prepare realmente para alcançar um nível melhor de vibrações, para estarem acima nessas esferas espirituais que se interpenetram. Convenhamos que, no caso das festas, desse noivado ou casamento espiritual, nada se compara às nossas festas humanas. É outro tipo de comemoração, digamos assim. É outro tipo de felicidade. Não se compara com o ruído das festas humanas. O casamento de alma com alma, e naturalmente partilhada com almas afins, deve criar, imagino eu, porque não temos condições de imaginar isso, mas deve criar um ambiente de elevação que beira ao êxtase da felicidade, beira a felicidade plena de almas que se amam realmente. E ele vai se referir aqui que a Isaura, que faz uma observação muito interessante, achei interessante citar isso, que foi sempre muito prudente, olha aí a prudência para se preparar, aceitou o desafio e trabalhou durante todo esse tempo, adquirindo os valores para este aprimoramento no campo do pensamento e do sentimento. E a frase que foi citada aí pela Aldonina é interessante. Num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Não é preparar o enxoval, não está falando de roupa, não está falando de móveis, não está falando de apetrechos da casa, não. Apurar o enxoval dos sentimentos, é isso que é fundamental. Porque é casamento de alma com alma, e por amor real, não é esse amor que a gente encontra por aqui, por enquanto, na Terra. São coisas bem diferentes. Nós vamos nos surpreender com muita coisa do outro lado também. Américo, quando você fala em aprimorar os sentimentos, eu fico pensando aqui nos casais que disputam entre si, que se agridem verbalmente, com intensidade. Qualquer coisa é motivo para xingamentos, para agressões verbais e até agressões físicas, como lamentavelmente vemos, né? Disputas ideológicas, disputas de todo tipo, concorrência entre si. Ora, isso não é casamento de almas, né? Eu acho que o enxoval dos sentimentos, a preparação desse enxoval de sentimentos, deve naturalmente incluir o respeito máximo um pelo outro, o carinho, a gentileza, a compreensão, o apoio recíproco. É algo que se troca realmente, muito diferente dos padrões da Terra. E ela diz, inclusive, que já foi visitar o casal, disse Aldonina, já foi visitar, muito honrada, quando ela ganhou o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Esteve em nosso lar durante uma quinzena inesquecível. Tirou férias de 15 dias em nosso lar, mas férias para aprender. Então, deve ter frequentado palestras, deve ter ido àqueles anfiteatros que fazem reuniões, falando de temas que são interessantes, contando coisas e tal. Então, para isso precisa ter mérito. A Aldonina não chegou lá, posso entrar aí? Não. Então, ou seja, a vida espiritual, até mesmo nas esferas inferiores, ela é organizada, mais do que na Terra, né? Aqui a gente consegue passaporte para qualquer coisa. Se tiver dinheiro, então você pode ter o que você quiser. Na vida espiritual, tem que ter mérito,
Não tem dinheiro na vida espiritual. Tem mérito, mérito pelo trabalho. É certo que existe um bônus associado ao trabalho. Então, quem tem mais bônus é porque trabalhou mais. Né? Então, só essas pessoas que têm assiduidade, olha só, e bom ânimo, porque uma coisa é estar lá no serviço todo dia, ficar com aquela cara de que servicinho ruim, né? Então, mesmo fazendo serviço sacrificial aqui na crosta, precisa ter bom ânimo, né? Nós vamos ver aí a quantidade de serviço que eles fazem, né? Eles atendem de 15 a 20 reencarnações por dia. Isso lá em 1940, qualquer coisa, que o livro é de 44. Naquela época, já tinha que atender isso. E hoje, como é que está isso? Não sei, mas certamente tem mais, porque hoje nasce mais gente e tem mais população. Os nossos amigos podem conjecturar, imaginar o que seja preparar reencarnações. O processo que está envolvido nisso, nos detalhes, nos detalhamentos da encarnação específica que se liga a outros espíritos vinculados à necessidade, à expiação, ao apoio, à preparação, à proteção daquele que vai encarnar, daqueles que já estão encarnados, daqueles que permanecerão desencarnados. Então, é uma experiência que requer planejamento mesmo. Mas, Américo, parece que tem um segredo. Ela diz que irá mais tarde, porque lá ela teve a oportunidade de visitar vários departamentos, como o Bosque das Águas. Você até falou, deve ter participado de cursos, visto palestras, etc. Visitou o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, etc. Mas, Américo, há um segredo no mérito de quem trabalha com esperança. Tem uma frase aí fenomenal que eu peço para você colocar, por favor. Essa frase citada pela Aldonina, ela diz tudo do mérito. Podemos aguardar tudo de bom do destino. Quando, tem um quando nessa história, quando soubermos servir ao bem, trabalhar com esperança. Então, não basta simplesmente trabalhar, a qualidade do trabalho, né? Como é que a gente trabalha? Que, no fundo, todo mundo trabalha, mas como a gente trabalha? Com que objetivo? Com que vivacidade? Com que motivação? Com que esperança? Então, isso é levado em conta na vida espiritual também, a cada um segundo suas obras. Ora, isso é um estímulo para todos nós que estamos aprendendo com essas lições a melhorarmos a nossa atuação em todas as áreas, inclusive e principalmente da convivência, porque é isso que vai trazer melhores condições que conquistaremos de forma perene. E o André, admirado e até emocionado com aqueles sentimentos daquelas jovens muito expansivas, assim, no sentido da vivacidade própria, da alegria, da espontaneidade, indagou: não existem por lá templos de alegria abertos à juventude? Claro que sim. Como não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno, muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. E é um detalhe que a gente não pode esquecer, Américo. Eles estão na vizinhança dos irmãos encarnados. Por isso, são atingidos por tempestades próprias das vibrações mentais e do sentimento, cultivada, alimentada pelos seres humanos que atingem diretamente esses departamentos do mundo espiritual. Isso tem uma razão. As tempestades aqui na Terra também obedecem a isso, né? Quando o nível de ódio fica muito grande na atmosfera, os espíritos precisam higienizar a atmosfera terrestre, porque senão a gente não aguenta. A quantidade de miasmas, nós vamos ver referências a isso mais à frente, quando os três chegarem lá na crosta, né? A quantidade de miasmas, de pestilências que existem na atmosfera terrestre pode criar e desenvolver doenças incríveis. Então, o mundo espiritual tem controle sobre isso. Quando o nível sobe muito do ódio, das dissensões, né, as tempestades vêm para fazer isso, para arrefecer essas dissensões. E por isso os raios nas tempestades, os raios provocam
na atmosfera terrestre um fenômeno conhecido como ozonização. Transforma o oxigênio, o O2, em O3. E o O3 é bactericida, é o famoso ozônio. Tem um cheiro característico, não é muito agradável, mas ele é bactericida. E como ele é mais pesado do que o próprio oxigênio, porque são 3 átomos em lugar de 2, eles vêm descendo na atmosfera, formados exatamente pela eletricidade, os raios, né? E vão limpando a atmosfera. É por isso que, depois das tempestades, você tem aquele cheiro gostoso. E também a leveza do ar, porque as pestilências são dissolvidas, né? É uma providência que eles têm que ter lá na vida espiritual também, porque lá é pior ainda, porque eles sentem coisas que a gente não vê aqui. Eles sentem lá e veem lá. A atmosfera é pesada, eles chegam a não ter nem visão do sol durante o dia. Há várias referências com relação a isso. Trabalham quase que sempre no escuro, salvo raras e honrosas exceções. Há o detalhe lá que a cidade não possui ministérios da união divina nem de elevação, como é o caso do nosso lar. Então, eles têm dificuldade de receber a influência superior. Não é algo tão fácil, justamente em virtude dessas modificações fluídicas ao redor da cidade, recebendo as vibrações pesadas da Terra. Eu fico pensando, Américo, como é desagradável, né? Sentir essas vibrações que partem de homens e mulheres deseducados, como somos ainda, pensando tanta coisa que desarmoniza o ambiente. Então, por isso que ela diz que os trabalhos deles precisam de gente educada no Evangelho para funcionar. Eu fiquei pensando aqui o que seriam, né? A abrangência, quanta coisa cabe aqui dentro dessa expressão, gente educada no Evangelho. Como precisamos pensar nessa questão? Porque a colônia foi instituída para socorro urgente. É um avançado centro de enfermagem, mas rodeado de perigos. Olha que interessante. É um centro de enfermagem rodeado de perigos, porque muitos irmãos ignorantes e infelizes cercam os esforços por todo lado. É muito grave pensar nisso, até porque afirma que de 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. É uma estrutura que nós não fazíamos ideia antes da obra de André Luiz. E mesmo a gente lendo isso, a gente continua não fazendo ideia de como é que isso é estruturado na vida espiritual. Mas por quê? Porque há uma preocupação em ajudar os homens a vencerem os seus desafios na Terra. Então, há instituições desse tipo em todo o planeta, principalmente em torno da crosta mais próxima, que é onde as coisas mais difíceis acontecem. Então, há trabalhadores em todos os níveis para ajudar o homem a vencer os seus desafios. Convenhamos, Américo, que a ignorância humana que nem imagina isso, conforme vamos desencarnando e vamos tomando ciência disso, é uma questão gradativa que vai nos despertar. Aí a gente toma consciência de algo que agora simplesmente se ignora. O governador, quando se agrava esse serviço, costuma dizer que estamos num verdadeiro campo de batalha, mas com a paz de Jesus. Significa dizer que convocando os corações de boa vontade para esse trabalho. Diz a Aldonina que o trabalho é rigoroso e incessante, é um pega-pega o dia inteiro. É que nem uma UTI, né? Um hospital Deve aqui ser da isso. Terra em plena pandemia tem serviço o tempo todo, né? Tem que trocar turno, é claro, porque ninguém aguenta trabalhar seguidamente sem períodos de descanso, que na Terra acontece isso. Lá, certamente, a necessidade de descanso é menor, porque o corpo espiritual é menos denso, então não precisa de tanta reparação, tanto descanso assim. Mas diz a Aldonina que dentro deles, apesar desse corre-corre, existe uma tranquilidade que eles às vezes nem compreendem. Por quê? Eles são aparados por espíritos que estão acima deles
ajudando a fazer o serviço difícil. Toda gente que faz algum serviço difícil tem ajuda. Na pandemia, os médicos e enfermeiros, até mesmo o pessoal da limpeza e da higiene nos hospitais, nem percebe, mas eles estão sendo ajudados diretamente. Claro que sofrem com isso, mas há ajuda em todos os níveis, ninguém fica sem amparo. E se fizer um bom serviço, aí então nem se fala. O André adianta também, mas o serviço se circunscreve só à cidade? Ela falou, não, o trabalho é multiforme, quer dizer, há trabalho que não acaba mais, serviço de todo lado. Eu e a Aldonina, diz a Cecília, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Olha que interessante. Aí vem aquela citação que você fez da preparação de 15 a 20 reencarnações por dia, onde então entra todo o planejamento reencarnatório e que se torna imprescindível assistir os companheiros ou os seus tutelados. Aí a gente se lembra do período infantil, nos primeiros anos da infância, o recém-nascido e até os 7 anos, os primeiros 7 anos de existência carnal, contam com a assistência dessas equipes espirituais. E a Cecília e a Aldonina estão em tarefas desse porte. Então, nós sabemos, por exemplo, que o bebê nascituro, ele não tem a formação de glóbulos na medula como terá mais tarde, quando estiver maior. Então, os espíritos são obrigados a secundar a produção de glóbulos vermelhos e brancos no organismo. Por quê? Porque a medula está se formando, né? Então, nasceu, o corpo está pronto. O corpo está pronto, mas algumas funções não estão habilitadas ainda. Então, eles secundam essas atividades. Isso está escrito lá no próximo livro que a gente vai estudar, Missionários à Luz, quando se fala da reencarnação de Sigismundo. Então, até os 7 anos, tem um espírito dedicado a essa criança, qualquer que seja, né? Qualquer que seja, porque o período infantil é muito, muito acompanhado pelos espíritos, porque é o começo da reencarnação. Se esse começo for feito errado, né, complica tudo lá na frente. Então, nós temos ajuda para vencer esses primeiros 7 anos, que é quando se faz a conexão molécula a molécula do corpo denso com o corpo espiritual. Quando junta tudo, pronto, agora está encarnado mesmo. A reencarnação começa na fecundação, mas termina na festinha de 7 anos. Américo, nem deu tempo de André perguntar de novo, porque os próprios olhos mostravam uma expectativa enorme, uma admiração por aquelas informações, e ela continuou. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Olha que bonito isso. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Mas faz uma advertência. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos, a não ser em grupo. Olha a segurança, Américo. Necessitamos de auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, mas senão também no que se refere ao amparo magnético, uns com os outros. Por exemplo, o Aniceto poderia fazer essa viagem aí até a crosta sozinho, né? Não tem problema nenhum, mas Vicente e André ainda não. Por quê? Porque vai enfrentar assédios desse tipo das regiões inferiores que estão próximos à crosta. Então, é um trabalho que a gente não faz ideia. O André mesmo, já falamos aqui, ele se surpreende a cada dia. Todo dia tem novidade. Para ele, tudo isso é novidade. Todo encontro, toda conversa, ele se espanta. E o mais engraçado é que espanta os encarnados que vão lendo também, convidando-nos a raciocinar, né? A gente a raciocinar com lógica, com bom senso, trazido pela doutrina espírita. Não a negação sistemática, a negação pronta, mas raciocinemos a lógica que há em tudo isso. E ela concluiu aqui com um parágrafo belíssimo que encerra o capítulo. No trabalho de assistência aos outros,
e na defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Mérico, em outras palavras, todos precisamos uns dos outros. Todos precisamos. E na vida espiritual isso é intenso, né? Eles percebem a importância disso. Tem que se auxiliar fraternalmente. E como as pessoas, como você disse, são diferentes, todo mundo está num degrau evolutivo diferente. Então, as pessoas precisam conhecer, primeiro, as próprias limitações e as próprias habilidades, e também reconhecer nos outros quais são as habilidades e quais são as limitações. Porque não pode haver, num esquema desse, que é uma verdadeira guerra entre o bem e o mal, não pode haver dissensão, porque senão a sombra invade o trabalho. Então, eles se unem muito pela firmeza, pela vontade de trabalhar em nome do Cristo na Terra, porque é serviço do Cristo ajudando as criaturas através da criatura. Fantástico, fantástico pensar em tudo isso. Esse belíssimo capítulo conclui-se aqui e nós continuamos aprendendo com esses personagens trazidos por André Luiz. Estamos aprendendo a cada capítulo, nos surpreendendo com ele e aprendendo com as suas lições. E na próxima semana, o capítulo 31, olha aí, Américo, Cecília ao órgão, vai ter música. Tem música, prepare o ouvido aí. Muito bem, uma alegria, nossa gratidão a vocês todos. Nós sempre escrevemos lá no chat. Nossa gratidão e nosso abraço a vocês todos. Repito aqui verbalmente, porque é uma alegria mesmo acompanhar esses capítulos. Eu digo para o Américo que eu vivo 3 alegrias em cada capítulo. Na gravação, depois quando recebo a edição feita pelo Américo e na exibição. É uma delícia tudo isso. Até a próxima semana. Até a próxima.